Glória a Deus. Chegou um grande momento, né? Eu gostaria de chamar aqui o nosso querido e amado pastor Sérgio, amém? Homem de Deus, a qual nós glória ao Senhor pela vida, amém? A qual já tem, só bem, pastorzão, a qual já tem vários anos que nós nos conhecemos e estávamos numa inauguração de uma congregação de uma pastora amiga nossa e Deus tocou no meu coração para trazer uma palavra para nós. E para mim está sendo uma honra muito grande receber o pastor aqui. Amém, pastorzão? Então o senhor fica à vontade, sinta como se eu estivesse na sua congregação lá. Tá bom? Não vou nem roubar mais seu tempo, você já está de parabéns, abençoado. Então você deixar seu pregar aí e vai lá, quebra tudo, entrega tudo, volta para casa de Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Quem está alegre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vem ficar todo mundo alegre, graças a Deus por isso, né? E como diz a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Que Deus, né, possa abençoar a cada dia mais o pastor Marco Aurélio, o pastor Luzia. Se, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio e eu congrego ali na igreja Jesus Rocha Inabalável, na rua Itamar, no bairro Alto Veracruz. Também eu estou aqui embaixo da permissão e da bênção do meu pastor, o pastor John. Trago também um abraço da igreja, um abraço do meu pastor, de todo o corpo de obreiros aqui para essa igreja. E que no momento oportuno eles também vão estar aqui para juntamente louvar a Deus. Estou também aqui com a minha fiel companheira que, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho e não me abandonou. A minha esposa Alice, que em todos os lugares onde eu coloco os pés, ela coloca junto comigo. E eu, quando faz a obra, faz é por completo. Deus deixa negócio pelo meio da metade, igual muitos pensam, Deus vai me dar uma esposa meia boca. Não, Deus dá uma pessoa completa lá lado a lado com a gente. Já quero, né, agradecer por essa oportunidade. Confesso que para mim vir aqui foi uma luta, que meu coração, meu entendimento, ele puxava, falando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque não é fácil estar perante, né, grandes pregadores da palavra de Deus, igual o pastor Marco Aurélio e a pastora Luzia, que são tochas, são boca de Deus, pessoas que são entendidas da Bíblia e que Deus fala profundamente na boca deles. Eu falo com vocês que eu cheguei ali, minhas bases começou a tremer, eu falei, meu Deus do céu, vi os homens dando uma salvação aqui, eu já fiquei pensativo, falei, meu Deus, mas eu entendo uma coisa, que o Espírito de Deus está sobre essa casa, e a vontade de Deus, ela vai ser do que eu penso, o que eu deixar de pensar, a vontade de Deus, ela tem que ser feita, amém? Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abrisse no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 42 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 42 em diante. Eu inverti a situação aí pelo que eu entendo. 1 Samuel 17, 42. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Marco Aurélio, nós que já conhecemos lá no pastor Antônio, se não me engano, uma época de muita luta, né? Que eu quero até falar um pouquinho sobre a minha situação. Eu andei perdido aí no mundo. Eu me aprofundei, conheci Jesus na casa dos meus pais, eu ainda era muito jovem, não compreendia muito o sentido, mas eu vi que meus pais adoravam a Deus, meus pais, graças a Deus, todos dois partiram, mas eu louvo a Deus. Quando eu digo graças a Deus é porque partiram em Cristo Jesus. E quando a pessoa parte em Cristo Jesus é a melhor coisa que nós podemos saber. Aleluia. E não perderam a sua salvação, foram honestos, foram humildes a vida toda e graças a Deus eles puderam me ensinar
mas eu, em determinado tempo, eu me desviei da palavra do Senhor e me aprofundei no mundo. E cada ano que se passava, mais ainda eu entrava para dentro do pecado. Aí eu comecei, ainda na minha adolescência, conheci as bebidas. E depois das bebidas eu vim aqui para a cidade, que eu morava no interior. E na cidade eu comecei a conhecer as drogas. Conheci primeiro a maconha, depois eu conheci a cocaína. E aí eu fiz da minha vida aquilo que o diabo queria. O diabo começou a me usar, eu me aliei a traficantes, me juntei com um dos piores traficantes que havia no bairro. Nós se tornamos carne e unha e comecei a fazer o que não devia. Por diversas as vezes, nós dois juntos chegamos a tirar a vida de pessoas e nós éramos considerados como aquelas pessoas que faziam o que bem queria, que dava na cabeça. Até em dado momento que Deus começou a tocar no meu coração e eu comecei a olhar para trás, eu comecei a ver a minha origem, eu sabia que eu não era daquele lugar. Eu me lembro de um hino que se diz assim, que todo aquele que entrou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Aleluia. O negócio é o seguinte, por mais que a pessoa esteja desviada, esteja lá fora, esteja praticando o erro, mas ele vai se lembrar de onde que ele está fazendo, mas ele vai saber, aqui não é o meu lugar. Eu estava vendendo, mas eu sabia que lá não era o meu lugar. Eu sabia que lá não era a minha casa. E Deus, por grande e infinita misericórdia, através de joelhos que se dobraram na minha família, oraram pela minha vida e para a glória do nome do Senhor, eis eu aqui nesta noite para louvar. Glória a Deus, irmãos, mas não foi fácil não. Não foi fácil porque quando eu comecei voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei, fiquei 2 anos dentro da igreja. E 2 anos nós ficávamos ali, não tinha oportunidade nem sequer de pegar uma vassoura para varrer a igreja. Foi 2 anos de luta, 2 anos parados, sentados num banco. Nós chegávamos, nós vigília, a vigília começava lá, era 7 horas da noite, o pastor Macória acabava, era 5 horas da manhã, e mesmo assim, a reboque para acabar. Até crente já estava denunciando, falando, não, tem que fechar essas portas, é barulho a noite toda. Era barulho a noite toda. E eu lá dentro, mais a minha esposa, sentaram 2 anos, nós ficamos no banco. Ninguém via nós, os pregadores entravam, cumprimentavam o outro, só olhavam para nós, passa e saía. E nós falamos, como é que vai ser da nossa vida? E eu esperando ali, eu falei, Deus, uma hora vai me levantar. Deus vai me levantar. E eu peço a Deus que me levante em nome de Jesus. A todos os dias, quando eu abro meu olho, eu falo, Deus, me levanta. E eu peguei e fui daquela trajetória, quando nós já estávamos no pastor Antônio, aí sobreveio algo sobre a minha vida, que é a conta. Que pecado, foi dito isso, pecado é igual um cartão de crédito. Você vai lá, vai comprando, na hora você está trazendo tudo que você quer, tá bom, tá legal, mas quando chega um momento, vem a conta para você pagar. E a conta veio para mim. E veio para mim e a justiça me intimou. Eu tinha que comparecer à justiça, aí veio o maior medo. Porque a pessoa quando está lá fora, ele quer saber se vai ser preso ou não. Mas quem está dentro da igreja, o pastor Macoré, se falar de cadeia, a gente treina na base, fala, meu Deus, o que eu vou fazer lá? E eu esperei, a justiça começou a me chamar, mas passava ano e ano, eu falava, uma hora eles vão esquecer. Uma hora eles vão esquecer. Mas eu pensava comigo que eles iam esquecer, poderia até esquecer, mas Deus não tinha esquecido. E eu fiquei pensando, falando, agora eu vou passar por esse período, vai dar nada e pronto, e acabou. Mas chegou um momento que foi só se agravando, até um momento que chegou a intimação para mim que eu teria que comparecer. E eu fui compareci numa audiência, e nessa audiência, antes de eu ir, teve gente que falou comigo assim, vai lá e fala o mesmo que você falou quando você foi nas delegacias, que eu já tinha ido na delegacia para prestar depoimento sobre certos assassinatos que tinham ocorrido. Glória a Deus, Deus te usou agora, viu, varão? Como sempre, né? Aí, quando eu chego lá, eu falei, o que eu vou falar? Quando eu fui na delegacia para me falar, eu falei mentira. Aí eu falei, mas eu sendo servo de Deus, como é que eu vou chegar lá e vou mentir? Mas em outras vias, se você mentir, você vai ser preso.
E eu fui, falei com o meu advogado falou: você é doido, não precisa você falar nada não. Não vai dar nada para você, não fala nada. Eu peguei e pensei comigo: como é que eu vou fazer, meu Deus? Voltei para casa, conversando com o próprio crente falava comigo assim: o negócio é o seguinte, Jesus, Deus já pagou os seus pecados, já jogou no mar de esquecimento. E falava desse jeito para mim, mas dentro do meu consciente não estava certo. E foi indo, eu fui nessa audiência, voltei calado, e dessa audiência foi para a júri popular. Quando eu cheguei, sentei no banco dos réus, na terça-feira tinha um círculo de oração no pastor Antônio. Você lembra quando o telhadinho era baixinho? Aí nós fomos para lá para orar no círculo de oração. Eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus. Falei: Deus, amanhã é o dia do meu julgamento. O promotor é o pior promotor que tinha, que era um tal de Dr. Francisco, que condenava todo mundo que ia lá. Ele movia os casos para a condenação acontecer, e eu caí exatamente nesse promotor. Eu falei: eu vou ser condenado, o pior promotor está lá, e o que eu vou fazer? Falei: meu Deus, mas o Senhor fez uma promessa sobre a minha vida, o Senhor revelou através de boca de pregadores que o Senhor ia me levantar para levar a tua palavra. Agora só o que eu levo a tua palavra dentro de uma cadeia? O que é isso? Não, eu não posso aceitar essa situação, e eu degradando contra aquilo. Aí em dado momento Deus me faz tirar a cadeira que estava, eu estava enjoelhado orando, tirei a cadeira e coloquei meu rosto no pó, e Deus trouxe à minha mente: quem é o promotor? Quem é o juiz desse caso? O que está determinado, já está determinado e vai acontecer. Eu levantei dali daquela oração, irmãos, e fui embora. Cheguei em casa, jantei bastante, tomei bastante refrigerante, dormi uma noite tranquila, e no outro dia eu fui para o julgamento. As pessoas que estavam comigo lá ficaram todo mundo com medo, falando: nós vamos ser condenados. E eu tinha uma hora que eu estava pensando outra coisa, nem estava lembrando, esperando ali na sala, e eles falaram comigo: por que você não está preocupado? Você vai sair daqui condenado? Eu falei: rapaz, eu vou sair daqui condenado se Deus quiser, mas se Deus não quiser, eu vou sair pela porta. Mas a vontade de Deus, ela vai ser feita hoje, todos vão ver. Aí aquelas pessoas foram, quando nós entramos para o julgamento, realmente eu fui condenado, mas eu fui condenado a pena mínima. O meu advogado falou: no mínimo você vai tomar 17 anos. Para a glória do nome do Senhor, eu tomei 13 anos, 8 meses e 17 dias. E aquelas pessoas que estavam com medo foram absolvidas. E eu fui condenado. Falei: e agora? Vou embora para minha casa, não vou recorrer. E fui embora para minha casa, esperando até o dado momento. E depois daquele tempo que nós encontramos no pastor Antônio, chegou esse momento. A polícia foi lá em casa, eu já estava organizando a minha vida profissional, já estava com um salário melhor, mas chegou a hora da conta ser paga. E eu caminhei, fui e entrei para dentro da cadeia, cheguei dentro da cadeia. No primeiro dia que eu estava dentro da cadeia para a partilha, eu cheguei e vi um cara chorando assim no canto. Aí eu conversei com ele, ele falou assim: não, eu estou aqui angustiado porque meu pai foi preso por minha causa, minha mãe foi presa, os policiais até bateram no meu pai e tal, e eu no cantinho cheio de preso, 22 pessoas, num cômodozinho bem menor do que essa metade aqui assim, ó, estava homem encostando um no outro, um lado, e eu falando: só eu ali igual bobo, porque ninguém lá era evangélico, todo mundo era tripulado. Os caras: não, eu quero uma maconha para me fumar, o outro caçando alguma coisa para beber, só eu ali olhando, falando: como é que eu vou fazer nesse lugar? Mas tinha uma coisa que não falta dentro da cadeia, irmão, é a Bíblia Sagrada. Todo lugar que você vai, toda cela que você entra, tem a Bíblia. Eu falei: então eu vou começar a ler essa Bíblia. Eu fui no cantinho, comecei a ler a Bíblia e preguei para esse jovem, e esse jovem falou assim: sabe o que eu quero? Eu falei: o que? Eu quero encontrar com Jesus, eu quero servir Jesus. Eu fui caladinho ao ouvido dele, com medo dos outros presos falar alguma coisa, fiz um apelo para ele, ele aceitou Jesus, e eu fiquei igual aquele crente 007, tentando me esconder ali no meio dos outros e tentando ocultar aquilo que Deus tinha na minha vida. Até que um dia um rapaz levantou e falou assim: a ser crente? Eu falei assim: graças a Deus. Ele falou assim: então faz um culto para nós hoje à noite que eu preciso. Amém. Quando nós começamos a fazer o culto naquela noite, já tinha 17 dias que eu não sabia notícias da minha família. Estava num lugar, irmãos, que eu tinha mal um chinelo pequenininho, não tinha toalha para tomar banho, não tinha pasta de dente, eu tinha um sabão de barra para me tomar banho. Eu estava passando por uma magrela esquisita.
Mas aí eu fiz o culto à noite e através do culto que foi feito, eu vi mais 5 pessoas levantar a mão e dizer que aceitava Jesus como seu único suficiente Salvador. A partir daquele dia, no outro dia Deus me mandou para o presídio. Chegando dentro do presídio, já estando ali condenado, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Mas quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, era todo dia eu olhava e pessoas faziam o culto, mas ninguém levantava a mão, ninguém aceitava Jesus. Eu falei, que isso, meu Deus? Ninguém quer aceitar, porque já tem um mês que eu estou aqui pregando e ninguém aceita Jesus. Deus falou, e daí? Noé foi 100 anos falando da minha palavra e ninguém se pega embora. Eu falei, meu Deus, eu ainda tenho que andar muito. Aí eu comecei a pôr a minha cabeça no lugar e comecei a falar com Deus. Deus, me ajuda, me dá entendimento para mim lidar com essa situação. E Deus me levou, pastor Marco Aurélio, em todas as áreas que tinha no presídio. Deus me levou na área de segurança máxima, Deus me levou na área comum, Deus me levou na área de, como é que fala, de artesanato, que é a área de remissão. Deus me levou na área do trabalho, onde eu podia trabalhar fora, onde eu tive a oportunidade de pregar também com um rapaz que era macumbeiro, e ele começou a estudar a Bíblia Sagrada. Eu tinha uma Bíblia grandona, fui levada para lá, e nesse alojamento que eu fui, a minha Bíblia ficou lá, mas eu fiquei sabendo que um outro jovem também tomou posse da Bíblia. O cara falou assim, Bruno só fica lendo um livro grandão lá, não sei o que é não, mas ele chega do serviço e lá e começa a ler. Então a Bíblia minha que ficou perdida, ficou para ele lá, e Deus me levou para uma ala que era a pior ala que tinha na cadeia, porque nós tomamos castigo por causa dos traficantes que tinha lá. Eu fui junto no castigo. Eu fiquei 10 dias na escura, eu fiquei 10 dias sem ouvir um rádio ligado, pastor. Por causa dos outros eu fiquei, mas lá dentro também eu continuei pregando a palavra do Senhor. Daí Deus me tirou com uma ala que era a pior ala que tinha na cadeia. Fui levado para lá. Quando chegou lá, eu fui para a pior cela que tinha na ala. Chegava lá, era briga a noite toda, era confusão, eram os caras se drogando, eu tinha que deitar no chão, os caras pisavam no meu colchão, esbarravam de mim, e eu a noite toda com aquela luta. Aí uns falavam comigo assim, rapaz, sai daí, vamos pro nosso... Lá eles não falam cela, eles falam barraco, vem pro nosso barraco é tranquilo, só tem gente evangélica. Os que vieram comigo foi para os barracos evangélicos, mas eu fui para lá, falei, meu Deus, esse trem está errado. Aí eu comecei a pensar, falei, eu vou juntar minhas coisas e vou mudar desse barraco para o outro lá mesmo, que estão me chamando, eu vou fazer isso. Todo mundo falava, eu estou vendo isso, a sua luta, isso é o pior lugar que tem. Vamos lá para morar com nós, fala só aqui, se larga isso aí, larga esse pessoal. Aí eu comecei a falar, é isso mesmo, vou mudar. Aí um dia eu levantei e falei assim, eu mudar? Por que eu vou mudar se o diabo está aqui? Nem eu que tenho que sair daqui, não é ele que tem que sair daqui. Aleluia. Eu falei, não vou mudar. E levantei, pedi eles a permissão, falei assim, gente, eu posso fazer uma oração aqui de manhã cedo aqui? Vocês concordam que eu estou vendo que vocês estão meio agitados e tudo? Eles falaram assim, não, nós não concordamos não. Você tem que fazer uma oração e fazer um culto para nós à tarde. E eu pensei, vai vir só uns 2 ou 3, mas na hora do culto desceu todo mundo da cama e foi cultuado. Glória. Ninguém, que eu faço aconteça, mas estava lá, glória a Deus. Eu tiro o vídeo, eu faço, eu sou traficante, eu sou, mas aleluia, Jesus. Todo mundo cantando. Aí eu lembro um dia que um estava gritando lá, ô Barraco 5, ô Barraco 5. Aí um respondeu, Barraco 5 está no culto. Os caras falaram, para, isso é mentira. Barraco 5 no culto. Ô, irmãos, e Deus e o Espírito Santo é testemunho do que eu estou dizendo para os irmãos. A pior cela se tornou a melhor e todo mundo tinha que ir para lá. Agora, diante do Senhor, aí eu fui entender o projeto de Deus, que Deus queria que eu pregasse, mas tem muita gente que fala, eu sou missionário, e eu vou lá nos Estados Unidos, mas tem missionário também que tem que ir nos lugares igual esse. Deus cria situação para levar a palavra dele. Então, se ninguém que vai pregar a palavra de Deus não entrar dentro da cadeia, como vai ficar os presos? Como vai ficar aqueles que estão cativos? Mas Deus, pela sua misericórdia, Deus me levou lá, me passou nessas cadeias, passei lá em Bicas 1, passei em Bicas 2, a minha esposa me acompanhou nas visitas, quando começou a ter visita, que antes era a pandemia, não tinha,
E eu rodei essas cadeias, fui na PAN e graças a Deus, para a glória do nome do Senhor, hoje eu estou liberto. Aí eu posso ir todos os dias e retornar para minha casa. E a minha missão ainda não acabou, porque a minha missão só vai acabar no dia que Jesus me chamar para a glória do nome do Senhor. Amém? Para que não fique só em minhas palavras, todos já encontraram? Amém. Está escrito assim no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu para vir a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, amém? De Israel, a quem tem vos afrontado. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado seja. Irmãos, quando nós lemos esse texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que havia uma guerra por acontecer. Havia uma batalha que ia decidir o que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Existia um momento em que Deus faria com que o povo de Israel teria que ser provado, porque a Bíblia fala que existe as lideranças da terra, todas elas que são lideranças, elas são colocadas pelo próprio Deus. Não há ninguém que está em um cargo que ele dá ordem. Se o presidente está lá, é porque o próprio Deus permitiu ele de estar lá. Não foi porque eu e você votou nele que ele está lá, não. É porque Deus queria que ele estivesse lá. E a palavra do Senhor fala que a este tempo, a Bíblia diz que Deus falava e falava para o profeta e o sacerdote vinha para o rei, dizia para o rei, e o rei transmitia para o povo. Ou seja, existia aquele alinhamento entre Deus, o sacerdote e o rei e o povo. Então a coisa não podia ser de qualquer jeito, não podia acontecer de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que em dado momento o próprio rei ele se desvia para que acontecesse essa guerra. Mas quando nós vamos ver e entender a palavra de Deus, a guerra começou entre o filisteu e o povo de Israel. Eu gostaria de falar um pouco sobre o povo de Israel, porque quando Golias estava afrontando o povo de Israel, Golias não sabia de uma coisa. Golias se esqueceu que aquele povo não era somente o nome Israel. Ele se esqueceu que antes dele crescer, antes dele se tornar soldado, já existia aquele povo de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: antes do seu inimigo se levantar, ele tem que entender que Deus já chegou primeiro. Deus já é primeiro. Deus já está em primeiro lugar. Deus já está à frente, se levantou, mas ele se esquecia que Deus já tinha levantado aquele povo primeiro. Mas como assim, como Deus levantou aquele povo primeiro, nós vamos ver que em Gênesis 32, do 22 ao 32, a Bíblia vai dizer que Jacó estava retornando da sua migração à casa de Labão, o seu tio, onde ele tinha adquirido as suas esposas, onde ele tinha tido família, onde ele tinha se enriquecido, onde os seus bens tinham se juntado, e era o momento de voltar, pastor Marco Aurélio, atrás. Era o momento de retornar ao lugar de sua origem, aonde ele tinha saído. O que eu quero dizer é que existe um porém, às vezes na vida do crente, é retornar ao lugar aonde saiu. Quando se fala retornar ao lugar onde saiu, aí ele deixou alguém magoado lá atrás, ele deixou alguém triste lá atrás, ele deixou alguém com raiva lá atrás. Então Deus vai dizer: volta para trás e resolva a sua situação para você continuar indo para frente. Tem muita gente que vai falar: crente não volta para trás, mas Jacó teve que voltar para resolver a sua situação. Quantas pessoas tiveram mal com as pessoas, quando foram em
porque o seu irmão é quem tinha lhe jurado de morte. Mas Jacó, servindo a Deus, ele sabia que Deus seria com ele, ele resolve voltar. E quando ele volta, ele se depara, segundo a Bíblia Sagrada, no Val de Jaboque. O Val, se os irmãos não entendem, é uma parte de um rio aonde dá para atravessar andando, que não precisa de barco, não precisa de ponte. Onde nós morávamos no interior, existia os lugares no rio que nós falávamos assim: esse lugar aqui dá val. Então permitia que atravessasse de um lado para o outro. Mas o que esperava do outro lado? Esaú, seu irmão, a qual ele tinha tomado o seu bem, comprado, melhor dizendo, o seu direito de primogenitura. Então havia uma dívida a ser paga do outro lado. Jacó, ele chega à beirada do rio, ele olha para o rei, ele atravessa a sua esposa, atravessa os seus filhos, atravessa os seus bens, mas ele mesmo, pastor Marco Aurélio, ele olhou e vai dizer: eu, por enquanto, eu ainda não vou, porque eu tenho que conversar com meu pai antes de saber o que está do outro lado. Mas por que então que sua família, seus filhos e seus bens atravessaram e ele teve que ficar? Ele poderia conversar antes, mas a responsabilidade não era da filha, a responsabilidade não era de Lia, a responsabilidade não era de Raquel, a responsabilidade não era das ovelhas, a responsabilidade era ele que era a liderança. A responsabilidade de falar com Deus sobre o seu filho, sobre o seu casamento, ela não é do seu vizinho, ela não é do pastor, ela não é da pastora, ela é sua. A responsabilidade de acertar a sua vida é sua, porque Deus te fez como pilastra, como guia, como líder da sua casa. Então a responsabilidade é sua. Jacó começa a orar a Deus. É o momento que Deus fala: agora é eu e você. E tem um momento que Deus nos chama, um momento de Deus com José dentro da cisterna. José, agora é eu e você. E impressionante ter julgado José num lugar até bom, porque José não tinha como olhar para um lado, olhar para o outro, nem olhar para baixo. Para baixo estava a terra, para o lado outra terra, feita a terra, mas a saída estava. Glória a Deus! Aleluia. Quando eles jogaram José ali dentro, José também se explicou numa palavra, pastor Macoré, sabe qual? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está achando que está te fazendo mal? Está achando que vai te matar? Isso só está cooperando para te levar mais para cima. Está te caluniando, está achando que você vai desistir? Não. Só está te levando você mais para cima. E a Bíblia vai dizer que Jacó foi no cantinho para conversar com Deus. E a coisa começou a ficar intensa. Acho que a oração dele foi se alargando, ele foi se aquecendo, e naquele momento Deus vai descer e vai falar: vou lá ver o que ele quer. E começa a conversar com ele. E eles começaram, ele achando que ele podia degladiar e ver que era somente um homem, falar: não, vamos entrar em uma luta corporal aqui, vou resolver esse problema e atravessar para o outro lado. Mas ele não conseguia deter aquele homem, ele não conseguia fazer com que ele parasse. Mas também, por outro lado, eu dou graças a Deus, porque Jacó não desistiu. Se fosse nós, pastor Marco Aurélio, com 2 minutos de briga, nós já estávamos com a língua para fora, cansado. Mas ele não, ele continuou. Ele falou: não, eu vou continuar. E quando ele pergunta quem que ele era, ele disse: eu não vou dar meu nome, como se diz, são palavras minhas, mas eu quero saber o seu nome. O problema não era dizer que era o anjo fulano, que era o anjo ciclano, não. Ele falou: eu quero saber seu nome. Mas espera lá, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então para que ele queria saber o nome daquele homem? Ele vai dizer: meu nome é Jacó. Mas Jacó, para muitas pessoas, tinha um sinônimo de bom enganador, como tinha atropelado os direitos dos
seus irmãos, então já estava um trem errado. Sabe o que eu entendo, pastor? Que muitas das vezes as pessoas falam, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas Deus está perguntando aqui para a amada igreja nessa noite, qual é o seu verdadeiro nome? Meu nome é Marco Aurélio, não, é ministro da palavra de Deus. Meu nome é fulano de tal, não, é adorador de Cristo. Meu nome é Cicrana, não, é serva do Deus Altíssimo. Aleluia! E aí, a Bíblia fala, Jacó se gruda nele. Falou, opa, essa coisa vem do céu, porque se fosse o diabo já tinha que existir. Mas não. Sabe por quê? Porque Deus, ele não desiste de nós. Se não tinha desistido de mim. Quando Deus me viu pela madrugada com o nariz cheio de cocaína, mesmo assim ele estendeu sua mão para o pé. Não desistiu. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele falou, não, enquanto eu não alcançar o meu objetivo, eu não te solto. Enquanto eu não alcançar aquilo que eu vim buscar, eu não largo. Deus está dizendo para pessoas aqui, se agarra na oportunidade que você tem hoje. Gruda nessa oportunidade dessa noite, que talvez possa ser que seja a última. Mas Deus está dizendo, segura, firma nela, porque tem milagre para acontecer, só está dependendo de você segurar. O negócio era Jacó travar, mas aí o anjo veio e trava em Jacó. E a Bíblia fala que pegou na coxa dele, deslocou o seu músculo. Ele começou a sentir dor e começou a andar, que a Bíblia fala que nunca mais ele andou do mesmo jeito. Sentiu dor. E o anjo disse para ele, seu nome, de agora para frente, não é mais Jacó, mas sim Israel. Aonde isso eu já não sabia. E sabe o que é mais importante ali? É que a Bíblia diz que naqueles tempos os homens fechavam o negócio, como hoje, quando nós fechamos o negócio, a primeira coisa que nós fazemos é pegar na mão, não é? E falar, está feito, e aqui a minha palavra e a sua, como garantia. Então toca nas mãos, mas naquela época eles tocavam na coxa. Foi onde o anjo pegou e tocou na coxa de Israel, de Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Está feita a aliança entre nós. Estava Deus confirmando aquilo que tinha para o povo. Deus estava provando que ele estava fazendo aliança com Jacó, que do outro lado era Jacó, mas agora passou a ser Israel. Antigamente não tinha nome, era maconheiro, era drogado, mas hoje é levita da igreja. Antigamente era mentiroso, mas hoje é adorador de Cristo. Antigamente era macumbeiro, mas hoje leva a palavra de Deus. Antigamente se prostituía, mas hoje glorifica a Deus. Antigamente amanhecia o dia e a noite no pagode, e hoje amanhece o dia na vigília. Em identidade nova. Não é mais a identidade que tinha no passado, antes de atravessar o rio. Agora já muda a sua identidade. E começa a crescer aquele povo, começa a se andar. E Deus vai guiando aquele povo. Deus vai levando aquele povo, e aquele povo começa a viver um tempo bom, mas começa a viver um tempo mau. Eu já vou adiantar o texto, porque o povo foi para o Egito, mas Deus levantou alguém, tirou o povo do Egito. Foi dito aqui nessa noite pelo nosso pastor Marco Aurélio, a qual as pragas foram lançadas, em uma coisa impressionante. Fala que os bois dos egípcios morriam, mas os dos hebreus não. O capim era verde como se fosse daqui para cá, para lá seco. Mas que coisa que é essa? É coisa de Deus. Então coisa de Deus a gente não se questiona, vive. Aleluia. Tem muita gente que fala, como isso aconteceu? Poucos dias aconteceu um negócio comigo, eu tenho que falar aqui também, eu saí da cadeia, saí entrando nessas pistas do móvel e consegui 67 pontos na minha carteira. 67 pontos. Aí estourei a pontuação, falei, agora acabou. Aí fui tentar renovar a carteira e consegui renovar.
A psicóloga falou, não sei como você está conseguindo, mas eles vão me mandar a carta, você vai tomar essa carteira. Eu falei, amém, deixa eu tomar. Aí depois eu falei, vou lá fazer reciclagem, que eu posso fazer porque a minha carteira ela é profissional, então eu posso até 40 pontos, eu tomar 40 pontos, 39 pontos, ainda não cancela não. Aí quando eu cheguei lá, a mulher falou, não dá para você renovar não, porque você já tem 60 pontos, 67 pontos. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, você vai ter que esperar. Aí eles vão mandar uma carta para você vem cá, entrega a sua habilitação, aí eles vão te dar um castigo. Pode ser de 6 meses a 1 ano, você vai ficar sem usar a sua carteira. Eu já comecei na minha cabeça a refazer minha vida, olha a minha ideia. Falei, eu estou no meu serviço, eu trabalho com a minha moto, eu uso a minha moto para ir de um lugar para o outro, e o meu patrão, quando ele souber disso, ele vai me mandar embora. Eu vou pegar um dinheiro, vou fazer um curso e vou voltar a trabalhar numa portaria, alguma coisa assim, para até eu conseguir fazer essa reciclagem. Aí, num certo momento, eu comecei a orar a Deus e falar, Deus, eu preciso dessa habilitação. Senhor, me ajuda com essa habilitação. Senhor, entra nesse negócio. Deus, eu fiz, mas eu não queria fazer. O Senhor sabe que eu não queria fazer. Mas eu fiz sem querer, Senhor, que realmente eu fiz por ousadia. Mas aí, quando eu vi que eu já estava com 67 pontos, eu falei, agora não tem problema. Se eu tomar mais 10, mais 15 multas, não tem problema. Tomei mais 5. Aí, vai vendo o que acontece. Aí, um dia lá os rapazes estavam me chamando, volta para a empresa, nós estamos ganhando aqui quase 4 mil, hora extra, nós estamos tirando 5 mil, volta para a empresa. Eu com vergonha de falar que eu tinha estourado minha pontuação, falando na minha cabeça. Cheguei lá em casa, fui olhar a pontuação, o pastor Marco Aurélio, sabe o que aconteceu? 67 pontos sumiram. Não me perguntem como, mas sumiu. Desapareceu. Aí ficou 27 pontos. 27 pontos, eu fui olhar a Deus e falei, glória a Deus, porque eu subi os 67 pontos, mas ainda ficou 5. Deus falou, mas você não estava ligando. Você falou que se tomasse mais, não tinha problema, então toma os 5, agora é seu. E ficou 5 para mim. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, nós temos que prestar bem atenção quando está acontecendo alguma coisa errada e nós falar, já aconteceu, então agora daqui para frente é mentira. Vai só criando problema. Aí Deus pegou e para a honra e glória do nome do Senhor, não sei, ninguém sabe explicar, o pessoal lá do Detran não sabe explicar, ninguém sabe explicar, mas eu sei dizer que foi Deus. Aí apagou esses 67 pontos. Mas a Bíblia vai dizer que o povo, ele começou a viver num tempo da teocracia, que ou seja, se nós formos entender essa palavra teocracia, ela é dividida em duas partes. Teo significa governo, cracia, Deus, mudando a ordem das palavras, que não vai alterar de forma nenhuma. O fator significa governo de Deus. Aleluia. O povo tinha Deus como seu governo. O povo estava andando embaixo das decisões de Deus. Mas o povo começava a cochilar, o povo começava a desviar, e Deus levantava os inimigos para prensar o povo. Tem muita gente que pensa que é o diabo que vai e faz do jeito que ele quer, mas às vezes a pessoa está tão precisando de voltar a Deus, está quase se perdendo, e Deus fala, vou levantar aquele maconheiro ali para te pressionar, vou levantar um ladrão que vai entrar dentro da sua casa e vai limpar tudo. Eu quero ver se você não glorifica. Eu vou levantar uma doença, vai pegar nas suas costas, e eu quero ver se você não volta para o meu caminho. Então o negócio nem sempre é o diabo. Deus também levanta inimigos para pressionar o seu próprio povo. É verdade. E o povo começou a ser pressionado, mas o povo começava ao mesmo tempo tendo livramento. O povo começava, Deus levantava alguém para libertar o povo, até que em dado momento o povo fala, constitui um rei sobre nós. Samuel, porque nós agora queremos um rei, porque as outras nações tudo tem um rei, nós também queremos um rei. Sabe o que é isso? É olhar lá para fora e falar assim, ó, eu estou aqui nessa noite aqui na igreja, lá com um pagodinho tão bom ali, aquele pagodinho deve estar melhor do que está aqui dentro. É achar que a grama no quintal do vizinho é mais verde do que a sua. É crescer o olho nas coisas de fora. E a Bíblia fala que quando você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para o mundo, rapidamente
as coisas vêm e inundam e cegam a sua visão, e você começa a tropeçar. Você começa a entrar dentro da sua casa dividida. Eu já vi crente que terminar um culto na porta e tinha um forrozinho, né, do lado assim, lá, e terminou o culto, a irmã dele, meu Deus do céu. Aí ela, não, que é? Eu falei, ei, que é isso? Aí tá fácil, né, se vir a Deus desse jeito, o pagodinho, o forrozinho cantando, e ela começou a rebolar lá. Eu falei, o que é isso, irmã? Ué, porque começa a olhar o que? As coisas do mundo, esquece das coisas de Deus. E o povo começou dessa forma. O povo, eles lá têm, nós também temos que ter. Eles têm um rei, nós queremos ter um rei. Então Deus falou, Samuel, constitui eles um rei. Aí Samuel, Senhor, mas eles estão errados, né? Samuel, eles não rejeitaram, não foi a ti. Eles rejeitaram primeiro a mim. A pior coisa que nós podemos fazer é rejeitar o cuidado de Deus. A gente pensa que leva o cara para o inferno é pecado, mas eu descobri que não é pecado, é porque o cara rejeita a graça. E quando rejeita a graça, o inferno é o lugar mais perto que a pessoa vai parar. E eles rejeitaram a conduta que Deus estava dando Samuel para guiar eles. Eles rejeitaram as batalhas que Deus havia vencido por eles. Eles não tinham tido luta, que eles não passavam, que eles não saíam vitoriosos. Porque crente às vezes reclama de luta, mas nós vamos ver, igual a Josué, qual é a parte que Josué não guerreou? Qual é o momento que Josué não estava na guerra? Todo momento era guerra, 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 sobe, guerra, guerra, guerra. É só luta. Aí nós vamos entender que Deus é um Deus de paz, mas Deus é um Deus de guerra. Então isso começa às vezes a atrapalhar a cabeça da pessoa, falar assim, não, se Deus é um Deus de paz, então por que Deus é um Deus de guerra? Mas nós vamos entender, para ter paz tem que ter guerra. Para viver em paz tem que ter guerra. Você tem que lutar contra tudo. Se para você lutar contra a manhã está fria, o que você faz? Veste um agasalho, não é isso? Então você está lutando contra aquela situação. Então, para ter paz, tem que ter guerra. Mas eu dou glórias a Deus, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em guerra e nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Você esqueceu disso e achando que rei ia livrá-los. E a Bíblia fala que Deus mandou que coroasse a Samuel como rei, ungisse Samuel como rei, melhor dizendo. Samuel não, perdão, Saul. E Saul começou a fazer as coisas perfeitamente como Deus queria. Exatamente na linhagem certa. E foi até dado momento que ele começou a toscanejar. Ele começou a se sentir conforto na situação que ele vivia. A pior coisa na vida do crente é quando o crente começa a ser autoconfiante. Falando, eu não preciso ler Bíblia, eu prego muito. Eu não preciso ensaiar, que eu louvo muito. A minha voz é um timbre, que ele começa a se sentir dessa forma. Quando o crente começa a se sentir confiante, quando o crente não tem medo mais de pôr o pé nessa altar, quando o crente não sente nada quando ele vem daqui para cá, ele já está desviando nos caminhos do Senhor. Quando o crente não teme quando essas portas abrem ali, ele vai entender que quando ele põe o pé aqui dentro, não tem só o pastor ou a pastora aqui dentro, mas tem um exército de Deus que está correndo nesse lugar. Então há uma autoridade maior do que a da terra aqui dentro desse lugar. Glória a Deus! E eles começaram, Saul começa a fazer errar, e foi advertido uma vez. Ele pediu a Samuel, ora, e Deus talvez possa me ouvir. E fala, Deus deu ele mais uma chance, e Deus continua nas suas guerras, e Deus entra na guerra e começa a ganhar dos seus inimigos, até um dado momento que Deus vai dizer para ele, vai, entra na cidade dos Amalequitas e mata todo mundo que estiver lá, desde criança até dos adultos até as crianças de peito.
Quando nós olhamos para essa situação, pastor, nós pensamos que Deus é um Deus tirano. Era lá matar criança, Deus mandando matar criança, até as crianças de peito. Mas por que Deus estava dizendo isso? Porque aquelas pessoas, no passado, os seus antepassados haviam impedido o povo de Deus de passar por sua terra. Era o trilho do povo de Deus passar. Eles pediram para passar, mas eles não deixaram. Falaram: aqui vocês não vão passar, dá a volta se quiser. Ficou anotado. E eu vou te dizer uma coisa: quem tenta impedir a obra de Deus, Deus mata. Se lembre disso, Deus mata. E Deus falou: eu vou matá-los. E Deus manda que eles entrem lá dentro, mas tinha no meio deles o povo, os queneus que estavam lá dentro. Os queneus no passado tinha deixado o povo passar. Aqui vocês podem passar. Então, a primeira coisa, Saul monta a emboscada e fala com os queneus: sai, para que nós não venhamos confundir vocês com os amalequitas e matam vocês também. E eles saíram, porque Deus havia provido assim. E eles entraram, e segundo a história bíblica, foi o maior derramamento de sangue humano que possa ter. Passaram a fio de espada. Foram em idosos, foram em novos, foram em mulheres, em grávidas, em crianças, em bebês, e partiram a espada. Mas em certo momento Saul pega o rei daquela cidade e resolve levá-lo contigo, porque, olha, deve ter alguma avaria, alguma serventia para mim. E olha para o gado e fala: tem uns bois bonitos, pega os mais bonitos, os mais feios, passa a espada. Pega as ovelhas, as mais bonitas, mais feias, passa a espada. E o povo assim fez e levou até o território novamente, e ali estava um justo que ia tudo dar certo. Mas Deus vai e fala ao ouvido de Samuel: vai lá, porque Saul já fez o que me desagrada. Saul já fez aquilo que não é compatível ao que eu mandei ele fazer. E a Bíblia fala que Samuel, quando volta lá, existia ainda uma justificativa de Saul para aquela situação. O problema, pastor, é que toda vez que a pessoa erra, ele quer justificar porque errou. Eu só fiz isso porque ele me provocou. Só discuti com o irmão fulano porque ele que começou. Ele sentou na cadeira que eu gostava de sentar. Eu saí da igreja porque o pastor Marco Aurélio chamou minha atenção. É uma justificativa. A de Saul é que esses animais que nós trouxemos aí, nós vamos sacrificar a Deus. Aí ele pergunta: Deus, por acaso, gosta mais de sacrifício do que desobediência? Eu vejo pessoas se vestir de pano de saco, eu não tenho nada contra, amém, aleluia, mas subir ao monte, veste, entra em propósito, fica sem tomar refrigerante, fica sem comer isso, fica andando descalço, mas não quer obedecer. E Deus está dizendo: é mais fácil obedecer do que sacrificar. O que Deus queria ver não era boi queimando, não era ovelha queimando, não era gordura fazendo fumaça. Deus queria ver era obediência. E eu estou dizendo nesta noite, o que Deus traz no meu coração, o que Deus quer ver é obediência, é retidão à palavra dele, é obedecer os mandamentos. Porque nós até podemos querer cortar curva, mas a palavra de Deus, ela não vai ser mudada por minha causa, nem pela sua causa. Ela é única, ela é reta e ela não vai ser mudada. Ele era rei. Agora, tem muita gente que gosta de falar: eu pequei, mas Deus é amor, irmão. Deus é amor. Deus vai te perdoar. Deus é isso, Deus é aquilo outro. Deus é carinhoso para que as pessoas continuem no erro. Mas ele se esquece que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, sabe por quê? Porque do mesmo jeito Deus vai e rejeita Saul. Então o mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que rejeita, pastor. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que manda embora. O mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Então Saul ficou sabendo disso quando Deus disse: eu estou rejeitando a Saul, mas vai lá na casa de Jessé, que lá eu já estou provendo para mim um rei,
que anda segundo ao meu coração. Aleluia. E Samuel veio a ordem divina. Samuel pega o chifre e vai e segue, porque ele sabia de onde veio a ordem. Chega na casa de Jessé, a Bíblia fala que as pessoas já ficaram atemorizadas e perguntam: você veio em paz? Por quê? Porque profeta naqueles tempos, quando chegava na cidade, era duas coisas: era para profetizar bênção, ou então profetizar castigo. Profeta que hoje está profetizando moto nova, carro novo, apartamento, chave. Mas profeta naquela época era só para profetizar nessas duas coisas: ou Deus vai fazer, ou Deus quer que conserte. Profeta vinha com duas coisas: era com bálsamo, então com chave. Mas sabe com chave? Chave para apertar o que estava bom, para ajustar aquilo que estava errado. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, e a sua vida aqui, profeta, é de paz. Ele diz: de paz. E vamos, Jessé, que nós vamos sacrificar a Deus. E Jessé vai para casa, e ele chega lá, ele fala: me mostra os seus filhos. A Bíblia fala que o primeiro que veio era Eliabe, um homem grandão, bonitão, fortão, preparado para a guerra, e veio se andando. Samuel automaticamente pensou: é esse que Deus vai escolher, é esse aqui que vai ser o futuro rei de Israel. Mas Deus: Samuel, não olha para a aparência, porque eu não olho para a aparência. Esse aí eu já rejeitei. A Deus rejeitando de novo. A Deus rejeitando aquele que achava grande, aquele que se achava forte, aquele que se achava treinado para a guerra. Deus está dizendo: eu rejeitei. Então nessa noite eu quero dizer algo para você. Tem muita gente que te desconsidera, fala: você é pequeno, fraco, você não é ninguém. Mas Deus está dizendo: eu quero exatamente o pequeno, aquele que se acha fraco. Porque o que se acha forte, Deus já está rejeitando, porque a nossa força vem do Senhor. E Deus rejeita ele. O segundo vem Abinadab. Deus não. É bonitão e tudo, mas também não. Mais uma vez Deus rejeita. E vem Samar. Deus fala: não, também não é esse aí. E fez Jessé passar os 7 filhos, e não era nenhum. As 7 vezes o profeta, com o olho, ele enxergava uma coisa, mas o que estava dentro ele não via. Mas Deus sim. Aleluia. A Bíblia fala que ele pergunta: tem mais algum? Acabou os moços? E Jessé vai dizer: não, ainda tem um ainda, o menor. Ao mistério, ao menor. Deus sempre começa com o pequeno. Deus nunca começa com coisa grande, sempre é o pequeno. Ah lá, tem o pequeno, cadê? Está no pasto. Nem dentro de casa não cabe. E segundo a história, cuidar de ovelha seria uma profissão que ninguém queria. Porque tinha que dormir no mato, tinha que fazer, lutar contra urso, onça, tudo enquanto era trem, lobo, para cuidar das ovelhas. Porque as ovelhas eram do pai, era necessário que cuidasse. Era a renda que o pai tinha. Aí está lá no pasto. Vai lá, manda chamar ele. Deve estar aqui banquete preparado, um já deve ter tirado a cadeira. Opa! Não, nós só vai sentar quando o menor chegar. Quando ele chegar e se sentar. Eita glória! Tem muita gente que está aí na beirada da mesa, mas só vai sentar quando Deus mandar você sentar primeiro. A sua vez vai ser primeiro. A sua vez humanamente pode ser a última, pode ser a menor, mas lá no céu ela é a primeira. Você vai chegar primeiro porque Deus é em primeiro. A Bíblia fala que Davi chega e Samuel unge Davi. Mas Davi não voltou com Samuel já tomando posse do reinado de Israel. Ele teve que esperar um tempo. E quando se fala de tempo, pastor, ninguém quer esperar. Quando vai ser? O povo está andando tão ansioso, eu sempre falo. Às vezes chega na padaria e fala assim: me dá um pão. Tem pão aí? Aí o padeiro vai falar: tem ali. Eu falo: não quero esse não, eu quero o de amanhã. Nem pronto, está aí, já está querendo o de amanhã. Tão ansioso que o povo está andando. Então não está tendo paciência para esperar nada. Mas Davi continuou tranquilo, sabendo
que tinha sido ungido, sabendo que Deus tinha um propósito grande, mas continuou na mesma função, porque ele reconhecia que o tempo não era dele, o tempo era de Deus. Até o momento em que Deus cria uma situação para mudar a história de Davi. Porque se nós formos olhar, Davi não veio da linhagem de rei, e para ter rei, para ser rei, tinha que ser filho de rei, neto de rei, da linhagem real. Mas Davi não tinha nada a ver com a linhagem real. Então, para Davi encaixar na linhagem real, para Davi ter o direito, humanamente dizendo, de ser rei, Deus precisou levantar um gigante. Olha que mistério. Deus precisava levantar uma coisa grande, um problema enorme para ele chegar lá. Às vezes tem gente que está enfrentando um problema e está falando, por que, meu Deus? Esse problema é tão grande, mas Deus está dizendo, é para chegar lá. Esse problema não foi ninguém que levantou, não, foi eu que levantei. A dificuldade é grandona, mas Deus está dizendo, é para chegar lá. Está enorme, mas é para chegar lá. O problema, quanto maior vai ser a sua vitória. E a Bíblia vai dizer que os gigantes levantam e afrontam o povo, afrontam o rei, afrontam o soldado, afrontam todo mundo e ninguém se dispõe a lutar com aquele homem. Cadê o rei? Que quando o homem levantava lá e falava, me dá um homem aí para lutar comigo, porque se me vencer, nós seremos seus escravos, mas se eu vencer, vocês são os meus escravos. A opção que eles tinham era lutar ou fugir. E se fugisse, ia ser passada a espada. Então, qual era a oportunidade que tinha? Era de lutar. Ou eu luto, ou eu pereço. Mas eu vou lutar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eles olhavam dessa forma. Até que dá um momento, a Bíblia fala que Davi, ao chegando, já adiantando o texto, Davi vê lá a situação, e vê e ouve a afronta daquele gigante contra o povo de Israel. Ele pergunta, mas quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus Altíssimo? Ele pergunta de uma forma que nós vamos entender que ele não estava nem preocupado com quem seria, nem o tamanho dele, ele não quis saber. Ele fala, mas quem é esse incircunciso? Ou seja, que a circuncidação era feita no costume judaico dentro de 8 dias. E dentro de 8 dias a circuncidação significava aliança. Então significava que quem é esse que não tem aliança, que está lutando contra o nosso Deus, está lutando ao nosso Deus? Quem é esse desfilhado, esse filho sem pai, que está tentando contra o exército do nosso Deus? E eles vai dizer, é um homem grande, isso, aquilo, outro, tal, fazendo propaganda, mas ele não levou em conhecimento a propaganda. Até que em dado momento ele resolve partir, ele diz para o rei que está escondido, ele diz, não, pode deixar, não desanima seus homens por causa da afronta dele, não, eu vou lutar contra ele. Ele fala, não, você não dá conta não. A primeira coisa que ele vai dizer, você não consegue, você nem ninguém perder não, ele é treinado, você é mais cuidador de ovelha do que tudo, aí não tem condições de você lutar contra ele não, ele é enorme, preparado, soldado treinado, você não vai conseguir. Isso é muito triste, é quando o próprio crente vai falar, para, você não vai conseguir, você não vai dar conta, essa situação não tem como você resolver, é impossível. Mas Deus está dizendo, todas as coisas é possível aquele. Glória a Deus! Deus não está dizendo que você pode fazer um buraco ali, que é possível você fazer um buraco, mas você também pode rachar essa montanha de um lado para o outro se você crer. Tudo é possível aquele. A Bíblia vai dizer que Davi vai partir para a guerra e Saul fala, então toma as minhas coraças, toma a minha espada. E ele começa a vestir aquilo, mas começa a andar, porque não tinha costume de vestir aquilo, começa aquilo a atrapalhar e andar, e ele vai, tira e entrega. Às vezes as pessoas estão querendo dar coisas dele para você entrar na guerra, está querendo te ensinar como é que você vai orar de madrugada para que Deus venha te ouvir e falar, não, eu vou orar por você e
você toma posse, isso não existe não. Você tem armas, Deus te deu arma, então luta com as suas armas, porque a unção que do pastor Marco Aurélio é dele, a unção daquele jovem é dele, a dele é dele, então cada um tem a sua, então cuida da sua, vai com a sua, que Deus será contigo. A primeira coisa que o Golias fala com ele, fala assim: você vem para mim, por acaso eu sou cachorro, você vai vir para mim, porque o que ele faz? Ele pega os seus equipamentos que eram de pastores. A Bíblia vai relatar que era a sua forma e era de pastores. E ele vai num córrego, a primeira coisa que ele faz, pastor, para pegar aquelas pedras que diz que seriam seixos. O que era seixos? Seixos seria aquela pedrinha que fica dentro do córrego e de acordo que a água vai passando, a água vai modelando aquela pedra, então ela vai se tornando uma pedra benzinha. E se nós formos entender, a água pode representar em nossa vida o Espírito de Deus que estava modelando Davi. Davi, quando ele vem lá, ele vai naquilo que já estava modelado, aquilo que a água modelou. Automaticamente ele pegou uma arma que o Espírito Santo de Deus estava modelando e tinha deixado preparado. A segunda coisa é que ele não chegou e pegou no barranco, ele se abaixou para pegar a pedra. Só vence quem desce, só ganha a guerra quem desce, só quem vai para o chão, quem bota os joelhos no chão é que vence. Quem está achando que está com o nariz em pé não vai vencer não. A primeira coisa, para buscar arma, pastor, para lutar, para buscar arma contra a enfermidade, ó, tem que ter joelhos. Ele pega as pedras, coloca no seu apoio, começa a rodar, e os gigantes começam a duvidar, falou: daqui não vai sair nada. Mas a Bíblia vai dizer que Davi não ficou rodando aquilo parado, não. Ele foi rodando e foi correndo. Ou seja, tem crente que o problema está de frente a ele sempre cruza a perna e deixa o problema vir para cima dele. Mas Deus está dizendo para a igreja: vai para cima do problema, não espere que ele vai para você, não. Vai para cima, Deus. Davi partiu para cima do gigante e lançou a pedra. Mas o gigante estava bem vestido, até seus dedos estavam tampados. Mas tinha um buraquinho aonde a pedra bateu e cravou na testa do gigante. Deus está dizendo para mim e para você: lançar a pedra, você tem que lançar, mas a direção quem vai dar é Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo: a mira ela é minha, quem vai acertar onde o problema vai cair sou eu. Não precisa você pensar que vai bater no joelho, no pé, não. Deus só está dizendo: lança a pedra. Davi, quando lançou a pedra, bateu na testa do gigante e o gigante caiu, pastor Marco Aurélio. Mas caiu para trás, caiu para frente, caiu de cara no chão. A Bíblia fala que a arca da aliança, quando foi levada à casa dos filisteus, ao templo dos filisteus, o deus Dagom caiu para frente. Ele não caiu de costas, ele caiu para frente. O gigante também caiu para frente, porque perante a Deus ninguém vai cair de costas, não vai cair com a cara no pó. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o gigante caiu, Davi não tinha espada, não tinha escudo. Davi olha e vê o gigante cair, ele vai e se apressa. Se apressa para quê? Para pegar as armas do gigante, pegar a sua espada para lhe cortar a cabeça. Por quê? O que aconteceu? Se nós formos entender, então o gigante não morreu na queda, mas ele ficou tonto. E Davi se apressou para lá, porque ele vai levantar. E fala que Davi não pegou só uma pedra, ele pegou 5. Uma era para o gigante e as outras 4. As outras 4 eram se caso tivesse algum problema, tinha reserva. Então não ora só 10 mil, não ora mais. Meu Deus! Aleluia! Um dia não ora mais, porque esse problema aí pode ser só o primeiro, pode ter mais ainda. Então tem estoque de oração. Davi tinha estoque de arma. Falou: se levantar outro atrás daquele gigante, vai ser outro que vai cair. Deus está dizendo: então renova o seu estoque de unção, porque se um problema se levantar hoje, Deus vai derrubar. Se levantar outro amanhã, vai cair. Se levantar outro depois, ainda vai cair. Quem tem estoque gigante não para na frente. Glória a Deus. E o gigante caiu, Davi correu e foi lá e ó, vá, cortou a cabeça dele. Agora,
já para nós finalizarmos aqui, pastor, imagina comigo aqui, quem havia saído do arraial só com aquela forcezinha na mão, todo mundo olhando, o que esse pequenininho vai arrumar? Será que esse cara é doido? O que ele vai fazer? Viu ele caminhando, ninguém quis acompanhar porque sabia que a luta ia ser terrível. Agora, imagina ele voltando com a cabeça do filisteu na mão, entrando dentro do arraial, carregando a cabeça do filisteu. Meu Deus, é forte. Deus Aleluia. está dizendo uma coisa: o problema pode até ter vindo até aqui com você, mas em nome de Jesus Cristo você vai voltar com esse problema pedaço. Glória a Deus. Ele foi como um pequeno, foi como ninguém, mas voltou de lá como um homem grande, mesmo sem estatura, voltou de lá provando que Deus usa o pequeno ainda nesta terra. Foi desacreditado, mas voltou acreditado. Foi não liderava nada, mas agora já era o rei de Israel. Estava se confirmando a sua unção naquele momento. Deus está dizendo aqui nesta noite: o problema vai ser só para confirmar a sua unção. O problema vai ser só para confirmar aquilo que Deus te deu. O problema vai ser só para afirmar aqui na terra, para todos saberem que quem te chamou foi Deus. Amém? E assim, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao pastor Marco Aurélio, à pastora Luzia, e dizer aos irmãos que às vezes não seja aquilo que os irmãos queriam ouvir, né? Mas foi aquilo que Deus me mandou trazer aqui. Porque eu sempre falo uma coisa: a boca, ela é minha, mas quem manda nela é Deus. Aleluia. Deus mandar, eu tenho que fazer e falar aquilo que Deus mandou. Amém? A senhora agradeço a sua oportunidade em nome de Deus.